Olá, que alegria estar com você, começando a partir de agora o programa A Vida em Foco. Estamos ao vivo para todo o Brasil, transmitindo via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje eu tenho um convidado super importante que veio também para o Noite de Louvor, que é o Padre Douglas Pinheiro, e ele vem falar sobre dois grandes temas com a gente. Primeiro, sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E também sobre catequese, de que forma que nós podemos aprender com fontes seguras. Então, esses dois temas, Padre Douglas Pinheiro vai conduzir conosco. E você também vai conhecer uma história emocionante que tem a ver com o que nós fazemos de caridade, com o nosso compromisso de amor aqui na Obra Evangelizar. Então, fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Nós começamos com este tema hoje do Espírito Santo, até porque na segunda-feira, toda segunda-feira, além do Noite de Louvor, que esse ano completa 10 anos, nós temos um tema central dentro da Obra Evangelizar, que você vê muito presente aqui na TV, que é o Espírito Santo. Então, Padre Douglas Pinheiro, seja muito bem-vindo, viu? Aqui a nossa cidade, a Obra Evangelizar. Muito obrigado, Carol, e saúdo a todos os telespectadores. Obrigada, Padre. Padre, assim, a gente separou esses dois temas que são tão importantes. Eu sei que hoje o senhor vai pregar na Noite de Louvor e o tema é o Espírito Santo, até porque estamos com várias semanas, 7 semanas de cura e libertação, começando a primeira semana hoje. Então eu queria aqui fazer uma espécie assim de ou um aquecimento ou uma introdução, porque nós vivemos no tempo do Espírito Santo, né, Padre? Podemos começar por aí? Qual é a ação do Espírito Santo que a gente vive nesse momento? Veja bem, nós vivemos no tempo do Espírito Santo desde de Pentecostes. Certo. A tradição da igreja usa chamar os tempos atuais de fim dos tempos. Tá. Mas veja bem, algumas pessoas entendem fim dos tempos como fim do mundo. Tipo Apocalipse. Assim. Exato. Então eu recebo muito essa pergunta. Padre, o senhor acha que nós estamos no fim dos tempos? Eu digo sim. Há 2000 anos nós estamos no fim dos tempos. Tá. Porque o fim dos tempos na Sagrada Escritura seria o tempo em que o Espírito de Deus seria derramado gratuitamente sobre toda a humanidade. Então, na realidade, o que as pessoas querem perguntar é: Padre, o senhor acha que nós estamos próximos da parousia de Cristo, que é uma palavra que não é muito conhecida, a segunda vinda de Cristo, o fim da história. Nós cremos que esse evento vai acontecer, mas o nome desse evento não é fim dos tempos, porque fim dos tempos é o nome que nós damos aos tempos da igreja. O tempo da igreja, quando Jesus sobe aos céus, ele envia sobre os apóstolos o Espírito Santo. E a partir dali, é o Espírito Santo quem atualiza, quem torna presente todos os feitos de Cristo. Então, quem nos salva? É Cristo. Cristo salva, Cristo batiza, Cristo cura as enfermidades, Cristo se doa na sua carne e no seu sangue. Agora, quem aqui neste mundo realiza esses feitos de Cristo? Porque sensivelmente nós não vemos. Nós sabemos que é Cristo que batiza no batismo, mas nós não vemos Jesus. Nós sabemos que é Cristo todo presente na Sagrada Eucaristia. Ele é a Sagrada Eucaristia, mas a aparência ali ainda é de um pão, a aparência de um vinho. Nós não vemos Jesus. Quem realiza esses feitos, quem os torna presentes? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que, vou usar uma palavra aqui, né? O Espírito Santo impregna aqueles sinais, não é? Os transforma naquilo que eles significam. Isso é o sentido, essa é a definição de sacramento. Então, assim, não haveria sacramento sem o Espírito Santo, porque água sem o Espírito Santo é só um banho. Mas a água unida à palavra, como diz Paulo, no poder do Espírito Santo, é salvação, que é o batismo. Isso muda tudo. Então, o Espírito Santo é o continuador. Ele, unido à igreja, é o continuador de Cristo na história. Então, até que ele venha,
Até que Jesus venha na sua segunda vinda, as formas de presença que o próprio Jesus nos deixou são os sacramentos operados pelo Espírito na igreja. O Espírito habita a igreja, atua na igreja. E é por isso que tudo que Jesus faz continua sendo feito. Porque é o Espírito de Jesus que está no meio de nós. Por isso nós podemos ser curados, libertos, salvos, sanados em todos os aspectos da nossa vida. Porque o Espírito de Cristo habita entre nós. Padre, agora para a gente pegar algo assim, que é bem do cotidiano das pessoas, na hora de oração, na hora de pedir mesmo, né? Nós temos a figura, né? Jesus Cristo, que é a pessoa, mas que está na Trindade. Aqui eu não quero que seja nada teológico, não, Padre, mas assim, como é o certo se direcionar ao Espírito Santo ou se direciona a Jesus Cristo, que o Espírito Santo está nele, é derramado? Explica um pouco isso pra gente. Isso já foi, e às vezes é ainda, em certos círculos cristãos, não é? Como é que nós devemos orar? É ao Pai em nome de Jesus no Espírito? A gente faz referência a um ou a outro, ou não faz a um e faz a outro? Na realidade, isso independe do ponto de vista da oração pessoal. Tá? Na oração litúrgica, a coisa ela adquire uma forma muito específica. Toda a liturgia ela é dirigida ao Pai por Jesus Cristo no Espírito, ou seja, quando uma liturgia começa, a Santa Missa ou a celebração de um sacramento, no momento em que nós fazemos o sinal da cruz, que é o que inicia toda a oração litúrgica, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E ali se inicia qualquer celebração de sacramento, inclusive a Santa Missa. Naquele momento, nós já estamos no Espírito. O Espírito é a pessoa em que nós estamos reunidos, no qual nós estamos inseridos. Então, não há necessidade de fazer menção, embora se faça. Há várias menções na liturgia. Uma vez no Espírito, nós agora nos dirigimos ao Pai. Então, pode perceber nas orações litúrgicas, ó Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, estou falando com o Pai. Na unidade do Espírito Santo, ou seja, eu posso falar, orar em nome de Jesus, porque o Espírito dele está em nós. E, portanto, agora nós e ele somos uma única realidade. E, por isso, se é Jesus o único mediador entre Deus, o Pai, e toda a humanidade, nessa hora nós somos um só com Cristo. E nós, portanto, somos autores dessa mediação com ele. Agora, na oração pessoal, isso pouco implica. Tá? Porque quando nós estamos em oração pessoal, em casa, mesmo na igreja, diante do Santíssimo, nós que também somos morada do Senhor, santuário do Senhor, habitados por ele desde o batismo, nós nos dirigimos a Deus enquanto tal. Quem é Deus? A Trindade. Não faz diferença você se referir a uma ou outra pessoa. A gente usa uma expressão em teologia, eu vou dizer a palavra, que ela é uma palavra estranha, mas já explico em seguida o que é. Nós cremos na pericórese da Trindade. O que é pericórese? Uma pessoa da Trindade está eternamente unida à outra, ao ponto de que nenhuma ação de uma pessoa é só dela. É sempre da Trindade. Sempre, toda a ação de Deus. Quando eu digo assim, Deus fez. Deus quem? A Trindade fez. Os três fizeram. É a mesma coisa dizer Deus fez no singular ou os três da Trindade fizeram. Isso é indistinto. É um modo de Deus ser. Quando eu me refiro a Deus, eu me refiro simultaneamente às três pessoas. Então, quando na sua oração você fala com o Espírito Santo, pede o Espírito Santo, conversa com o Espírito Santo, com quem você está falando? Com Deus. Porque quem envia a nós o Espírito Santo? O Pai e o Filho. Se você ora ao Espírito, o Pai e o Filho agem nessa oração ao enviar a você o Espírito Santo. Quando eu falo com Jesus, a segunda pessoa da Trindade, eu invoco a Jesus, eu clamo por Jesus.
Por que Jesus recebe essa oração? Por que meio, vamos assim dizer, minha oração chega diretamente a Jesus? Porque o Espírito Santo habita em nós, é o mesmo Espírito dele, e portanto ele recebe essa oração como estando aqui, diante de mim. E portanto, se eu oro a Jesus no Espírito Santo, o Pai pactua dessa oração. Sim. Porque onde está o Filho, está o Pai. E assim por diante. Então isso é indistinto. Sim. Mesmo na liturgia, por mais que a gente faça referência às pessoas, ao Pai, pelo Filho, no Espírito, ainda assim toda a liturgia é uma ação divina. Sim. Então, é uma comunhão perfeita da humanidade com Deus, com as três pessoas. Padre Douglas, e nisso que você falou, qual que é a importância de trazer o Espírito Santo dentro da noite de louvor? De forma breve. Agora, principalmente, nós estamos no tempo pascal, já da metade ainda para o final. Né? Exato. Então, o tempo pascal, todos os tempos litúrgicos na igreja, os tempos fortes, todos eles basicamente têm duas partes. Por exemplo, o Advento tem duas partes. As 2 primeiras semanas falam da vinda de Jesus, aquela dos últimos dias, a segunda vinda. E as 2 últimas semanas falam da vinda primeira, porque está chegando perto o Natal e você fala da primeira vinda, quando ele nasceu. A Quaresma, a mesma coisa. Ela tem uma parte que se refere à penitência, introduz o fiel à penitência. Chamada conversão. Exato. E a segunda parte da Quaresma já é nos introduzindo na paixão do Senhor. Sim. A primeira parte, nós vamos morrendo com Cristo. A segunda, Cristo morrendo por nós. Páscoa, a mesma coisa, nós estamos no tempo pascal. A primeira parte do tempo pascal, que já passou, foram as primeiras semanas. Mas ainda estamos nas semanas, né? Exato. O tempo pascal é um só. Mas a primeira parte, primeira semana, segunda e terceira principalmente, ainda trazem bastante para nós textos referentes ao ressuscitado em si mesmo. A obra da ressurreição, o corpo ressuscitado do Senhor, o dia da ressurreição. Agora, nós já estamos numa segunda parte da Páscoa, que é nos preparando para Pentecostes, ou seja, os efeitos da ressurreição. Cristo ressuscitou, e ressuscitou para quê? Para que, retornando ao Pai, nós recebamos o seu Espírito. Porque ele disse, eu vou para o Pai. E agora, a ressurreição de Jesus é só um triunfo dele, uma sorte dele? Alguém pode pensar assim, ok, ele ressuscitou porque ele é Deus, ele tem poder para isso. Eu não, eu vou morrer e vou ficar enterrado debaixo da terra e acabou. Não é bem assim. O ressuscitado venceu não só a morte dele, ele venceu a morte. Ele nos vai alcançar o Espírito de Deus, que em nós é o selo, é o penhor, é a garantia da ressurreição futura. Então, nós não teríamos nenhuma conexão, eu e Jesus ressuscitado não teríamos nenhuma conexão se não fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que o ressuscitado e eu temos em comum. Por isso que, você hoje vai começar essas 7 semanas com a gente aqui no Noite de Louvor, logo mais às 19 horas. Padre Douglas Pinheiro estará aqui com a gente nesse primeiro encontro. Padre, fica com a gente para o próximo bloco, que a gente vai falar sobre catequese, que também é muito importante a gente saber fontes, né? Quando nós queremos buscar mais pela nossa fé, conhecer mais dessa Santa Igreja que nos une. Então fica aqui comigo, a gente sai com imagens da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, canal 44.1. E lá é onde fica o Teatro 7 de Abril, que foi o primeiro a ser construído no Rio Grande do Sul, em 1834. Já eu volto. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
E eu convido você e você convide a sua família para hoje estarmos juntos, conectados na TV Evangelizar para o maior grupo nacional de oração, que é o Noite de Louvor. Hoje nós começamos uma nova temporada. Serão 7 semanas de cura e avivamento, caminhando para Pentecostes na ação do Espírito Santo. Por isso que eu estava falando agora há pouco com o Padre Douglas Pinheiro, que ele estará aqui com a gente nesta abertura de temporada. Também estará a dupla Álvaro e Daniel, eles que são missionários. Então você, eu te convido, venha com a gente, assista aí da sua casa, em alta resolução, qualidade de som, de imagem, a partir das 19 horas. Se você está aqui na região, venha presencialmente até o Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, que fica aqui, ó, no centro de Curitiba, viu? Praça Senador Correia, 159, aqui na cidade sede da TV Evangelizar. Agora eu continuo conversando com o Padre Douglas Pinheiro. A gente falou sobre a ação do Espírito Santo e junto a isso, padre, nós também temos que pensar na questão da catequese, né? Tudo bem, nós passamos pela catequese, alguns na infância, outros na fase adulta, mas tem muita gente que quer aprender mais. E aí hoje a gente tem um mundo de redes sociais, não é? Aqui eu falo, quem está aqui na TV Evangelizar está em casa, porque nós temos vários programas, inclusive o nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso tem um programa que é catequético. Mas quando a gente vai para a rede social, o que a gente tem que ter em mente? A questão de fontes, né? Eu posso pegar quem é leigo para ensinar, tem que ser um sacerdote, tem que ser, como fazer para verificar se é algo que realmente a igreja ensina, sabe? São questões delicadas, né, padre? Sim, hoje em dia as redes sociais elas se tornaram uma valiosa ferramenta. Sim. Em virtude da facilidade de acesso a informações. Ao mesmo tempo, ela se tornou um perigo no sentido de que ela não te dá por si mesma o critério do que seja verdadeiro ou falso, do que esteja alinhado com a doutrina no que se refere à catequese, por exemplo. Então, o conselho que eu costumo dar para os meus alunos, né? Eu mesmo tenho um canal, né? Uma página onde eu dou aulas de catequese. A escola do Padre Douglas, que chama, né? E ali eu digo para os meus alunos, olha, por mais que a internet facilite, os canais veiculem muito conteúdo, ainda precisamos recorrer às boas e velhas fontes escritas. Principalmente na igreja, né, padre? Sobretudo na igreja. Não é? Porque se nós estamos falando de um patrimônio de 2000 anos, sim, não é? De 20 séculos, 21 concílios, uma série de sínodos, concílios regionais, definições pontifícias, é um colosso de doutrina, né? De revelação apurada ao longo dos séculos. E obviamente que as redes sociais, diante de um quadro histórico desses, ela ocupa uma parcela ínfima, ela chegou agora. E a fé de 2000 anos não está, portanto, contida nas redes sociais. Ela está contida em escritos. Até porque aqueles que vão transmiti-las, né, a transmitir os elementos da fé das redes sociais, precisam beber lá. Então, qual é o único critério de discernimento que nós podemos ter? É se aquilo que está sendo veiculado, dito na rede social, é compatível com o que está escrito. Tem que ser compatível com a fonte escrita. Que fontes escritas são essas? Em primeiríssimo lugar, a Sagrada Escritura. A Bíblia Sagrada, ela é a base da revelação. Em segundo lugar, as definições dogmáticas que vieram ao longo do tempo, que nós encontramos no catecismo, nos documentos da igreja. Isso é importantíssimo. É uma outra facilidade que o advento da internet nos trouxe, é a possibilidade de encontrar de forma muito mais acessível hoje em dia esses documentos. Você entra no site do Vaticano e encontra qualquer documento ali sobre qualquer assunto no buscador do site. Então, vamos citar um exemplo, né? Vi uma palestra, vi um curso sobre Eucaristia. Ok, veja o curso, assista a palestra. O primeiro cuidado que você tem de ter: o preletor
aquele que está falando, o influencer, né, que você segue, ou o professor das aulas que você faz, nesse Instagram, nesse Facebook, nesse YouTube, onde quer que seja. Ele cita fontes enquanto ensina, isso é importantíssimo. Se ele fala, discorre, mas em nenhum momento ele vai citando fontes, é preciso tomar cuidado. Porque ele pode estar fazendo uma exposição de uma teologia dele, algo a que ele tem direito, todo fiel tem direito de fazer sua teologia, exprimir, melhor dizendo, a sua opinião. Mas, no que se refere à catequese, nós não estamos falando de exposição de opiniões. Nós estamos falando de exposição da fé, do que foi revelado e não daquilo que nós achamos a partir das nossas próprias perspectivas. Então, aquele que fala precisa citar fontes. Ao citar fontes, em segundo lugar, correspondem de fato, essas fontes, elas estão deslocadas, elas estão contextualizadas. Então, eu digo isso para os meus alunos. Olha, eu cito sempre fontes aqui para vocês. Vão atrás das fontes que eu estou citando. Quando eu disser, olha, meus queridos, o Evangelho de Marcos diz isso no capítulo tal. Vai lá e olha. Vão no Evangelho de Marcos, leiam um pouco antes e um pouco depois. O documento, o primeiro que vier na minha cabeça, Veritatis Splendor, de João Paulo II, diz isso sobre a moral cristã. Pesquise o Veritatis Splendor. Veja o que eu estou dizendo no capítulo que eu citei. Se de fato é aquilo que eu disse. Às vezes até a citação eu posso errar, me equivocar. Então, o pedido que eu faço aos alunos e em nome da igreja, a quem nos assiste, use as catequeses que são transmitidas como recursos que te instigam. Não receba aquilo só passivamente. Pesquise, vá atrás, consulte as fontes, compare. Compare também as diversas fontes de mídia. Então, se vários padres estão ensinando sempre a mesma coisa, na mesma toada, isso está acenando para uma verdade da revelação. Agora, se um só diz uma coisa sozinho, isolado, a revelia do que todo mundo está sempre ensinando, desde sempre, desde a nossa catequese, desde a nossa formação cristã tenra, então suspeite, não é? Suspeite, vá às fontes. É importantíssimo ter conhecimento das fontes primárias da nossa fé. E esses acessos são de fato disponíveis para quem é leigo mais, né? Porque acredito que para quem está dentro da ordem é mais... já se sabe o caminho, digamos. Não, esses acessos, eles estão disponíveis a toda e qualquer pessoa, não é? Os livros básicos são esses, né? Bíblia e Catecismo da Igreja. Procurem reparar, os que têm o catecismo, que o próprio catecismo cita outras referências. Então, ali também é uma fonte também. Então. E excelente fonte de fontes. Você pega um capítulo do Catecismo da Igreja relacionado a determinado assunto, na medida em que o texto vai discorrendo no catecismo, as notas de rodapé daquele texto dizem de onde aquela fonte vem. Então cita o documento, cita a fonte patrística, cita a fonte medieval. Ali estão citadas. Hoje em dia, com o celular na mão, você digita, tá escrito lá, né, tal coisa, e o rodapé aponta para Agostinho. Eu já vi, eu ia perguntar se Santo Agostinho é uma referência, né? Super referência, né? Muito da nossa doutrina vem dele. É aprimorada por estes grandes padres da igreja, né? A função dos ministros sagrados, até tá passando aí na TV um trecho de uma aula minha na minha escola, né? Padre Douglas Pinheiro. Lá no Instagram vocês encontram o link. A fé, ela foi revelada definitivamente por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Então, como católicos, nós cremos que com a morte do último apóstolo, a revelação foi encerrada. A questão é a seguinte: os tempos foram passando, o evangelho foi chegando em muitos lugares e, ao se confrontar com as realidades, questões novas foram surgindo.
Mas nós não podíamos dar respostas novas a novas questões, porque a revelação já foi dada. Então a questão é, conhecendo a revelação cristã, né, em Cristo e nos apóstolos, como responderemos a essa pergunta, a essa questão? Legal. Então, os 2000 anos de padres da igreja, teólogos da igreja, né, santos padres, bispos, o que fizeram? Elaboraram essa revelação, não é? Desenvolveram, essa é a palavra. Agostinho, ele viveu numa transição de período, foi, na verdade, a primeiríssima grande transição que o cristianismo viveu, que foi o fim do cristianismo perseguido pelo Império Romano e o início da Idade Média, que foi o período em que os cristãos gozaram de liberdade para propagar o evangelho. Foi uma mudança muito grande de época, porque os primeiros cristãos viveram os primeiros 300 anos em contexto muito distinto, de Jesus até ali. Então, Agostinho foi uma mente iluminadíssima que soube usar do evangelho e da tradição apostólica para responder a questões de sociedade que antes a igreja não tinha. Então são padres assim da igreja que nós devemos consultar. Ali no catecismo, portanto, quando um rodapé ou um parêntese cita Agostinho e a obra que está ali, vale a pena. Não vai ignorar, né, padre? Não é para pular. Exato. Procure ali, cite, ali você encontra a obra, leia um pouco dela e você vai se enriquecendo. Perfeito. Padre, muito obrigada por participar aqui conosco, por ensinar bastante para os nossos amigos. A gente tem Noite de Louvor hoje às 19h. Padre Douglas Pinheiro estará aqui conosco, falando e abrindo essa nova temporada do Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Então venha com a gente aqui pela TV Evangelizar ou presencialmente e continue ainda aqui na nossa programação, que tem mais, viu? Você vai conhecer daqui a pouco como é que os recursos que nós arrecadamos aqui são caridade. Você vai conhecer a história de uma menina que é muito emocionante. Eu não vou dar spoiler para você não, porque você vai voltar aqui comigo, né? A gente só vai fazer uma pausa para o intervalo. Então nós saímos agora com imagens de Marabá, no Pará, canal 20.1. Famosa praia do Tucunaré fica lá. Espero você, tá? Tudo posso naquele que me fortalece. E estou de volta com você de todo o Brasil, aqui no programa A Vida em Foco. Lembrando que uma grande data está se aproximando. É o 7º Evangelizar é Preciso Recife, que vai acontecer no próximo sábado, dia 27. E você é o nosso convidado de honra. Quero você lá, viu, Recife? Você, a sua família, chama os vizinhos, chama seus amigos e vamos juntos lá para a Praia do Pina. Vai ser o local do nosso encontro. A partir do meio-dia nós estaremos lá com você. A programação é extensa, é uma tarde inteira de muito louvor. A gente já começa com o Santo Terço, teremos Terço de Jesus das Santas Chagas, momento das capelinhas, teremos momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, Santa Missa e também teremos o show com o Padre Reginaldo Manzotti com o Ministério Evangelizar. Então é o nosso momento, Recife, de estarmos juntos. Eu estarei lá com você também a partir do meio-dia. Então se programe, dia 27, próximo sábado, meio-dia, na Praia do Pina. Estaremos juntos, rezando, reveste-me da armadura de Deus e assim estaremos em oração, porque evangelizar é preciso, Recife. E olha só, a gente tem essa missão de evangelizar, como você sabe, que é levar a pessoa de Jesus Cristo por todos os meios de comunicação. Mas nós também fazemos isso, sabe como? Ajudando o próximo. Porque quando nós praticamos a caridade, nós conseguimos levar esta pessoa de Jesus Cristo. E nós fazemos isso, é um dos nossos carismas. E eu quero te mostrar por meio de uma história da Laura, uma menininha de 9 anos e que teve essa caridade na vida dela
por conta do nosso último compromisso de amor. Lembra que você participou junto com o padre Reginaldo Manzotti? Esse grande evento que começou como uma live e acabou se transformando num especial. E agora você vê como que chega a sua caridade com a história da Laura. Acompanhe comigo. Foi em uma ação da Obra Evangelizar e Parceiros pelo Dia das Mulheres na Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia que a história da pequena Laura se cruzou com a Associação Evangelizar é Preciso. Aos 9 anos, a Laura, uma corajosa menina de Paranavaí, no noroeste do Paraná, enfrentou uma batalha árdua contra um tumor cerebral, passando por momentos que desafiariam qualquer adulto. Sua resiliência e coragem se mostraram invencíveis. Ela sentia muita dor de cabeça, tontura, náuseas, enjoos. Foi quando a gente fez uma tomografia, daí a gente descobriu a doença. O doutor falou para mim que não tinha tratamento, só era caso cirúrgico. E ela fez a cirurgia, está fazendo quimioterapia, ainda tem 2 anos ainda de tratamento. Graças a Deus, em janeiro, ela fez uma ressonância. Esse tumorzinho que tinha voltado, que era de 8 milímetros, sumiu. E desde pequena ela tem um sonho, ser modelo. Sempre sonhei de ser modelo. E agora está realizando esse sonho. Sim, eu tô. Eu tenho outra filha que chama Alessandra, ela tem 16 anos. Aí ela queria que eu colocasse ela numa agência de modelo. Coloquei as duas, né? Mas teve que interromper tudo para vir fazer o tratamento. E ela sempre teve esse sonho também de ser modelo. A história da Laura tocou profundamente o coração da Obra Evangelizar e dos parceiros que, movidos pela história, se juntaram para que o sonho de aparecer em um outdoor se tornasse realidade. Já tinha feito vários outros trabalhos em várias outras casas, em várias instituições, mas a Laura tocou no meu coração. O sonho da Laura passou a ser o meu sonho. A Laurinha, ela toca o coração de todo mundo, né? Sempre disposta e com um sorriso lindo. E a Associação Evangelizar é justamente isso, ela apoia essas instituições, proporciona para que elas forneçam um trabalho de excelência, de qualidade, e hoje a gente está tendo um pouco desse resultado. O outdoor foi instalado em uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba. E não é apenas uma celebração da recuperação da Laura, mas também um símbolo de esperança e inspiração para as outras crianças e famílias que enfrentam desafios semelhantes. O que você sentiu na hora que você viu a primeira vez o outdoor ali? Eu amei, acho que esse é o melhor dia da minha vida. A gente se sente realizada junto, porque agora nesse momento eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida dela e arrumo forças em ver a força de vontade que ela tem. A história da pequena Laura é um lembrete tocante de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e os sonhos podem brilhar com uma força tremenda. Ela não apenas conquistou um outdoor, mas também os corações de todos que tiveram o privilégio de conhecer a sua história de coragem, superação e fé. Porque a gente está falando de uma criança que sonha e que desperta em nós algo que de repente esteja adormecido. E isso mexeu demais comigo, porque às vezes a gente engaveta nossos sonhos, a gente fica esperando coisas, momentos, pessoas e deixa de viver, sabe? A gente se coloca no lugar dessa família e conhecendo a Laura de perto, a gente vê o quanto ela é especial, acima de qualquer coisa. Uma criança muito abençoada e a gente está muito feliz em poder de alguma forma contribuir e fazer parte do momento dessa família que eu tenho certeza que vai ficar para a vida toda. Caridade é ajudar também nos sonhos das pessoas. Foi isso que nós vivemos como obra junto com a Laura. E também, como família Evangelizar, intercedemos por ela. Você sabe que ela tem essa situação que foi colocada ali. Temos a intercessão também na obra, por isso rezamos juntos por você, viu, Laurinha? E convido você que está aqui comigo para rezar também por ela. Agora, nós temos dentro desta obra esses carismas que eu digo que nos inspiram, né? Que são a ação do Espírito Santo na obra Evangelizar. E é por isso que com muito
orgulho eu faço parte da obra Evangelizar. E você que é nosso associado também. E é por isso que esse pedido que eu te faço agora é um chamado especial para que a gente possa levar mais longe o sonho de tantas pessoas. Não só o da Laura, mas tantas pessoas que nos pedem orações todos os dias e que nós intercedemos, que nós levamos pela palavra, pela Santa Missa todos os dias, levamos pela pessoa de Jesus Cristo todos os dias, por conteúdos que nós disponibilizamos aqui 24 horas para você. E a gente faz isso por meio da sua ajuda mensal e nós crescemos por meio da ação Jesus das Santas Chagas, essa campanha que está no ar desde março. E nós agora contamos com a sua doação extra. Nós precisamos da sua doação extra para expandir. Estamos olhando a terra prometida, que é o sonho do Padre Reginaldo e que agora nós estamos sonhando juntos. É assim que nós vamos fazer mais ainda essa caridade, mais ainda dessa evangelização. Então nos ajude. Você vê esse QR Code que aparece aí na sua tela? É para você poder ajudar. É uma forma segura que você agora mesmo pode pegar o seu celular, apontar a câmera e você consegue fazer um Pix para o CNPJ da obra. É por ali que você vai entrar, lá por dentro do seu banco. Você vai abrir o aplicativo do seu banco, vai lá em doação Pix e aponta para o QR Code. Assim você nos ajuda no sonho da Terra Prometida. Além, é claro, de fazer junto conosco muito mais caridade, como nós fazemos. Lembra que eu mencionei para você aqui sobre o compromisso de amor? Que Padre Reginaldo teve esse sonho durante a pandemia, por isso que ele começou chamando de live. Mas ele mesmo explicou, olha, isso aqui já caiu em desuso, esse nome, né? Então agora a gente transformou em evento, compromisso de amor, esse especial que nós temos, mas que é claro, é um programa assim muito mais longo, ele fica ali por horas. E eu lembro, esse ano em especial, ele estava com muitas dores, você se lembra, acompanhou tudo aqui, o caso do Padre Reginaldo, e ele falava da preocupação em fazer esse evento que durou mais de 4 horas. E eu me lembro numa conversa com ele, eu falei, padre, cuida dessa tua coluna, né? Como que você vai fazer? Ele falou, não, Deus vai me dar forças. E Deus é tão bom que nós tivemos mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados, graças à sua ajuda. Vivemos aquele momento e agora é hora de eu compartilhar com você como está sendo distribuído. Porque nós levamos muito a sério, tudo o que você doa vai chegar exatamente com o objetivo que foi dito. Então eu quero compartilhar com você agora esse vídeo que mostra como que foi a primeira distribuição do compromisso de amor. Acompanhe comigo. Érica é só amor e cuidado com a pequena Angelina, que tem apenas 1 aninho. E enquanto os outros 2 filhos dela estão na escola, Érica, que está desempregada há quase 1 ano, vem buscar algo que não pode faltar na mesa da família. A gente vê, as coisas acabando, é meio puxado, né? Saber, que tem as contas para pagar, que tem que priorizar as contas e tudo. Aí, com o alimento já ajuda bastante, que é uma coisa a menos para gastar. A cesta básica que a Érica e muitas outras famílias receberam foram doadas no especial Compromisso de Amor, realizado pelo Padre Reginaldo Manzotti no final de março de 2024. Nós fazemos deste encontro um momento para que você possa exercitar a caridade. Eu repito, você possa fazer o seu gesto concreto da caridade. Para você ter uma ideia, foram arrecadadas 100 toneladas de alimentos não perecíveis que vão chegar às mesas nas casas das famílias em 13 estados de todo o Brasil. Essas doações que nós estamos recebendo aqui hoje serão divididas em 12 paróquias. Eu acredito que em torno de 1.000 famílias serão atendidas nessas doações. Acompanhamos a Jéssica na volta para casa, após também receber uma cesta básica. No caminho, ela nos contou que a avó foi quem a ensinou a importância da fé para superar todos os obstáculos da vida. Minha avó sempre ensinou, ela acompanha o padre desde sempre, que eu me entendo por gente, ela assiste e ela sempre ensinou a gente a ter fé. A primeira coisa que tem que ter é a fé. O alimento na mesa, fé. É verdade, muita fé e gratidão a Deus e a vocês por estarem nos presenteando com esse alimento. Já a dona Emília é uma das líderes de pastoral que atende famílias carentes em Curitiba. Voluntária há 24 anos, se sente feliz com o que ela chama de missão.
A gente sai da igreja para ir para fora atender todas as crianças. Não importa a religião, raça, a gente está atendendo. Eu amo muito fazer esse trabalho, sabe? E eu acho que enquanto eu puder caminhar, ter minhas forças, estou nessa pastoral, né, que é a pastoral da criança, né? Há mais de uma década, a obra Evangelizar é Preciso é parceira da Pastoral da Criança. Em 2023, 1.320.000 crianças foram atendidas por meio desta parceria. Para o arcebispo de Maringá, Dom Frei Severino Clasen, presidente da Pastoral da Criança, praticar amor ao próximo é uma maneira de diminuir a dor do outro, uma ajuda que faz bem para quem recebe, mas que também contribui para a sociedade como um todo. A ação evangelizadora é dar de comer a quem não tem. Eis a grande missão. Parabéns à TV Evangelizar, Padre Reginaldo Manzotti, por essa iniciativa, porque milhares de pessoas estão fazendo as doações, pequenas ou grandes. O importante é que todos estejam nesse mutirão ajudando. Ser seguidor de Jesus Cristo é ter os gestos de Jesus Cristo, a solidariedade, a participação, a distribuição, a ajuda, a dar do seu tempo para que as pessoas todas sejam incluídas, sejam alimentadas e educadas para poder viver com dignidade. Mais amor, por favor, mais amor, por favor. E eu agradeço especialmente a você, porque a sua doação fez diferença em toda essa distribuição que você está vendo agora. E você viu apenas 2 toneladas que foram para a Pastoral da Criança. Mas a gente teve mais de 100 toneladas. Olha que alegria. Então, quem pôde doar muito, doou muito. Quem pôde doar menos, doou menos, mas fez toda a diferença. Então, muito obrigada a você, porque se não fosse a sua doação, a gente não estaria agora distribuindo todos esses alimentos que são... olha, essenciais, né? Não dá uma dor no coração quando a gente vê que você tem tanto na sua casa e tem gente que não tem, e a gente poder distribuir. Que bom que nós temos você aqui com a gente como parte da família Evangelizar. Deus continue te abençoando sempre, viu? A sua caridade, a sua generosidade por fazer parte desta obra e por nos ajudar sempre que nós pedimos. Continue na nossa programação. Amanhã tem mais de especial votivo de São Pio, então convido você a vir conhecer um dos filhos espirituais de São Pio e que acaba ajudando muitas dessas pessoas no Brasil inteiro que têm a devoção por São Pio, assim como nós. Então, amanhã eu te espero às 3h30 da tarde. Beijo, tá? Fica com Deus.